Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Começamos a gravar? Estamos gravando? Estamos gravando, muito bem. Seja você mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Imagina Se Pega no Olho, o nosso podcast gravado aqui na sala de casa. Eu e a Gabi e eu temos uma carreira que é uma carreira muito ligada à cultura pop de alguma forma. Eu com a Arca, com o Judão, ela para todos os lugares que ela escreveu, Minas Nerds e tudo mais. Aqui no Brasil tem uma questão, quando a gente fala de cultura pop, esta expressão de cultura pop ou cultura popular, como queira, a gente tende a ser um pouco vira-lata. E a gente fica pensando só em cinema, séries, quadrinhos, que é uma coisa que a gente fala bastante, né? Tudo de alguma forma, mesmo o que é produzido aqui no Brasil, de alguma forma referenciando o que vem lá de fora, principalmente referenciando o que vem dos Estados Unidos. E a gente acaba esquecendo muito das principais formas de produção de cultura aqui no Brasil que nós temos, como o carnaval, que foi o tema do nosso episódio anterior. E este assunto, que é um assunto que eu venho falando com a Gabi já tinha um tempão, desde o ano passado. Desde o final do ano passado, assim, novembro, por aí, a gente já falou que a gente queria trazer esse assunto à tona, que é um gênero muito brasileiro. Você vai ouvir a gente falando, você vai falar, mas tem novela no México também. Novela turca agora. Tem a novela turca, tem a novela, a soap opera americana e não sei o quê. Desculpa, querido ouvinte. Ninguém faz novela que nem o brasileiro. E aí eu queria muito apresentar o nosso convidado de hoje, que é um especialista no assunto. A gente está falando com o Nilson Xavier. Você que está nas redes sociais, você deve conhecê-lo pelo trabalho com o Teledramaturgia, que é um verdadeiro banco de dados sobre novelas aqui no Brasil. Nilson, queria te agradecer demais pela presença antes de qualquer coisa. Muito obrigado por ter topado o convite. Eu que agradeço você, Thiago e a Gabi, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Nilson, antes da gente começar a falar especificamente sobre este tema, eu queria muito saber de você, assim, em que momento girou aquela chavinha na sua cabeça e você se viu como um apaixonado por novelas? Olha, Thiago, isso vem de criança, porque não apaixonado por novela especificamente, mas pela TV em geral. Eu fui uma criança que cresceu na frente da televisão. Eu fui criança na década de 70 e a televisão da década de 70, TV Tupi de São Paulo, TV Globo do Rio, ela era muito farta de programação infantil, às tardes principalmente, né? Então eu realmente posso dizer que a televisão foi minha babá eletrônica e eu tive essa influência muito forte, né? Por ter pego uma época que a gente pode dizer que foi a época de ouro da televisão brasileira, principalmente ali entre as décadas de 70 e 80, depois a década de 90 também, mas aí eu já estava adulto, já não acompanhava mais com tanto afinco. Mas essa paixão por televisão começou de criança, em que eu assistia todos os desenhos da minha infância, todas as séries da minha infância. Então eram desenhos da Pantera Cor-de-Rosa, do Pica-Pau, da Hanna-Barbera, eram seriados do Batman, Túnel do Tempo,
Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço, Ginny, a Feiticeira, todas aquelas produções maravilhosas que a TV americana fazia na década de 60, foram exibidas na década de 70 no Brasil e foram reprisadas por toda a década de 80, depois anos 90, depois foram para os canais a cabo e hoje fazem parte da memorabilia vintage, de saudosistas, etc. Eu cresci assistindo tudo isso. E as novelas entraram no pacote também. Novelas da TV Tupi, novelas da TV Globo. E aí, com 10 anos de idade, 1979, eu já tomava nota em cadernos, tudo que eu assistia. Tudo. Desenhos, séries. Eu desenhava muito bem, eu fazia os meus álbuns de figurinhas dos desenhos que eu assistia na TV. Então, assim, eu fui esse tipo de criança, entendeu? E aí eu também tomava nota de elencos de novelas, porque aos poucos, com acesso a revistas, você fica descobrindo nomes de atores, você fica se familiarizando, esses atores começavam a aparecer em outras novelas, você já ia decorando, e já anotava o título da novela, o elenco, aqueles nomes que apareciam nas aberturas, quais os personagens que eles interpretaram. E eu nunca abandonei esse hábito. Eu passei 20 anos tomando notas em cadernos. Na década de 90, já adulto e trabalhando para me sustentar, eu trabalhei com informática, numa época em que as pessoas começaram a ter computadores pessoais em suas residências. Ainda era caro. E a internet estava começando a se popularizar. Então, como eu percebi que na internet não havia nenhuma fonte de pesquisa muito confiável sobre elencos de novelas, ou sobre as novelas em geral, com curiosidades sobre novelas, como já havia sites com curiosidades sobre seriados antigos, sobre desenhos animados, não existia nada muito bom sobre novelas de televisão, novelas brasileiras especificamente. E eu tinha em meus anotados, em meus cadernos, uma gama de informações. E como eu trabalhava com informática, eu comecei a levar essas minhas anotações para a internet. Primeiro, como uma forma mais moderna de armazenar informações. E segundo, também como forma de compartilhar isso com as outras pessoas. E eu comecei a fazer isso de uma forma muito despretensiosa. Era uma coisa que era para mim, entendeu? Eu comecei fazendo algo que era, acima de tudo, para mim. Só que, estando na internet, também estava visível para os outros. Isso tudo numa época em que não existia Wikipedia, certo? Hoje em dia todo mundo pesquisa no Wikipedia, mas o Wikipedia só foi aparecer nos anos 2010, se eu não me engano. E a TV Globo tinha apenas um grande portal, o site da TV Globo, e das outras emissoras também, que era um portal assim que tinha a programação e as informações dos programas, mas não existia o site específico da novela das 8, da novela das 7, da novela das 6, do Jornal Nacional, do Video Show, do programa tal, não existia, era uma coisa mais geralzona, né? Então, no ano de 2000, eu lancei o site Teledramaturgia, que começou pequeno, primeiro só com as produções da Globo, transcrevendo, levando para a internet as minhas anotações de cadernos, mais curiosidades, usando como bibliografia um livro chamado Memória da Telenovela Brasileira, do Ismael Fernandes. E esse site, então, ele foi o pioneiro. Logo depois, a Globo começou a fazer os sites de seus próprios programas, e logo depois a Globo lançou o seu projeto Memória Globo, primeiro em livro, no dicionário da Globo, que foi lançado, se não me engano, no ano de 2000 mesmo, ou 2001, acho que 2000, logo depois do meu site. E o dicionário da Globo já tinha o meu site como fonte de referência, como fonte bibliográfica, tá? E aí, então,
eu comecei a receber e-mails de pessoas elogiando o site e querendo compartilhar memórias televisivas, memórias novelísticas. E aí eu percebi que havia muita gente interessada no assunto, tanto quanto eu. E aí o site começou a, sabe, a ganhar uma visibilidade que eu não esperava que ele fosse ter. Aí eu comecei a receber convite para falar sobre o site no rádio, no jornal. Em 2003, eu dei a minha primeira entrevista na televisão, que foi no Sem Censura da TVE. E aí o site começou a crescer. E aí, nesse momento, ele já não era só sobre as novelas da Globo, já eram novelas de todas as emissoras, já estava bem mais rico de informações, já tinha informações de trilha sonora, que é uma coisa que as pessoas adoram, tem muito memória afetiva com trilha sonora de novela. Enfim, ele cresceu e já no ano de 2007, eu já morando em São Paulo, porque quando eu lancei meu site eu morava na minha cidade, no sul, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, e em 2004 me mudei para São Paulo definitivamente. E aí, no ano de 2007, eu lancei o livro O Almanaque da Telenovela Brasileira, e aí também ganhou uma grande repercussão na mídia e tal, e assim foi. A coisa foi tomando o vulto que tem hoje, né? O que você acha que faz? Porque a gente estava falando óbvio, né? Hoje, se a gente olhar até no próprio Globoplay, e a gente vai falar sobre streaming um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ver lá uma série de novelas, além das clássicas novelas mexicanas que fizeram a vida de muita gente depois, né? Com a Thalia e tudo mais, e as suas Marias. né? Mas a gente tem, óbvio, hoje uma coleção de novelas turcas e tudo mais, mas ainda assim, e óbvio, tem muita gente que ainda lembra de Days of Our Lives, The Young and the Restless. Eu traduzi essas novelas americanas. Né? Quando eu vim, eu trabalhei como tradutora, na verdade, como legendadora, logo da HBO, da TVA, quando vieram para o Brasil, no começo dos anos 2000. E eu traduzia The Young and the Restless e Days of Our Lives também. Passava na Sony, né? Passava na Sony. Passava na Sony também. Eu traduzia aquilo e eu falava, meu Deus, como pode gostar de uma novela dessa? Porque eu também cresci com novela brasileira e a qualidade era insuperável perto da americana. Isso que é muito engraçado, porque o brasileiro com muito menos dinheiro, muito menos recursos, eles tinham a questão de continuidade da novela brasileira era incrível. Era muito legal. A americana não respeitava nada. Tipo, trocava de ator no meio da temporada. Era absurdo. Era uma coisa que eu falava, meu Deus, como assim? Mas não era outro ator que fazia esse personagem. E aí você ficava confuso. Não tinha uma continuidade, não dava para acompanhar. E não tinha um humor, né, que tem a novela brasileira também, tinha uma coisa muito clichêzona, né? A novela brasileira sempre teve muito humor, sempre falou a linguagem do povo. Então, aquilo para mim era tudo menos novela. Eu falava, meu Deus, isso aí não é novela, né? Porque a novela na minha cabeça era o registro de novela brasileira que eu tinha, né? Essa era a pergunta que eu ia te fazer, Nilson. Com relação a... Quando a gente compara a novela enquanto gênero, a novela brasileira enquanto gênero, né, com as outras novelas, qual é o segredo da novela brasileira? Tipo, o que faz a novela brasileira a Baiana tem? Ser tão diferente, ter virado, na verdade, esse produto de exportação? Porque a gente sabe, óbvio, que a novela brasileira vai lá para fora muito antes das novelas mexicanas e turcas internacionais virem para cá. A gente estava exportando a novela. Qual é o segredo do brasileiro para fazer novela? Olha só, a base da telenovela é o folhetim, que é um estilo literário que nasceu na França no século XIX, que eram as histórias parceladas nos rodapés dos jornais, escritas para um público específico, o público feminino de classe média, burguesa. Como eram histórias parceladas, elas garantiam a venda da edição do dia seguinte. Porque cada capítulo do dia terminava com um gancho, né? O gancho é o jargão que a gente usa para identificar aquele momento
do capítulo, o clímax do capítulo, né, que vai despertar curiosidade no público para continuar a acompanhar aquela história no dia seguinte. Então, a base da telenovela, de toda a telenovela, de qualquer país, é o folhetim do século XIX, que depois, com ingredientes do melodrama, do teatro da mesma época, foi o que deu vazão ao audiovisual do século XX, inclusive no cinema de Hollywood e nas radionovelas. Então, a telenovela brasileira, ela nasceu da radionovela. Primeiro, as novelas fizeram sucesso no rádio, entre as décadas de 20 e 50, e até a década de 60 ainda existia a radionovela como a gente conhece. Então, essas radionovelas, elas seguiam esse padrão folhetinesco herdado lá do século XIX, de um produto feminino, ou seja, um produto feito para o público feminino, ou seja, eram geralmente histórias muito românticas, etc. E que, por serem patrocinadas por indústrias de cosméticos e de beleza e de limpeza, como Colgate-Palmolive, Gessi-Lever, elas passaram a ser conhecidas nos Estados Unidos como soap operas. Óperas de sabão. Por isso que a telenovela americana é chamada de soap opera, porque por causa dessa origem de que os patrocinadores eram as indústrias de cosméticos e de limpeza. No Brasil, inclusive, as radionovelas, inclusive. Porém, como formato, a soap opera americana, ela difere da brasileira porque ela não tem fim, é uma característica, como Days of Our Lives e as outras famosas novelas que não tem fim, assim, muda o elenco, até pode mudar a trama, mas a novela continua sendo a mesma por décadas. Enquanto que a América Latina adotou um outro formato, que é novela com começo, meio e fim. Isso veio de Cuba. Olha. E elas trouxe por toda a América Latina. Isso já ainda nas radionovelas. As soap operas começaram também nas radionovelas e depois migraram para a televisão. Toda a soap opera e toda a novela latina, ela começou na radionovela e com o advento da televisão, ela adaptou-se para a televisão. Sim, faz sentido. E aí, então, lá na década de 50, em 1950, foi inaugurada a TV no Brasil, TV Tupi de São Paulo, primeira emissora pioneira, e logo já apareceu a primeira telenovela que seguia os padrões das radionovelas que se fazia na época, que eram exibidas 2 ou 3 vezes por semana, as radionovelas também, entendeu? E novela com começo, meio e fim. Ou seja, o Brasil adotou o padrão que já vinha do rádio, que era a telenovela latina. E o Brasil seguiu esse padrão da telenovela latina, extremamente melodramática, aquilo que a gente entende pejorativamente como novela mexicana, se fez no Brasil até a década de 60. E aí, em 1963, tem um outro marco, que é o advento do videotape, ou seja, as novelas passam a ser exibidas diariamente. Porque até 1963, as novelas eram exibidas 2 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana, porque eram gravadas ao vivo, eram não diárias, então era muito difícil de fazer, né? Porque eram ao vivo. E aí, a partir de 1963, com o advento do videotape, a novela pôde ser gravada. E aí, para garantir uma audiência diária, as emissoras então inventaram a grade horizontal, todos os dias, no mesmo horário, geralmente no prime time, um capítulo da novela, geralmente de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Todas as emissoras adotaram esse padrão. Ok. E com o passar da década de 60, com o golpe militar de 1964, os dramaturgos, pessoas que escreviam para o teatro, Dias Gomes, Jorge Andrade, Lauro César Muniz, Benedito Rui Barbosa, Walter George Durst, eles passaram a ser muito visados pela censura do governo militar. Pessoas como Dias Gomes, por exemplo,
não conseguiam mais escrever para teatro. Dias Gomes era comunista, confesso, do Partidão, Lauro César Muniz também. E aí, essas pessoas foram para a televisão. Com a ida desses intelectuais para a TV, nasceu então a preocupação de fazer da telenovela um produto genuinamente brasileiro, largar essas raízes latinas de vez, incorporar a brasilidade nas tramas de novelas. Então aí começaram a haver um movimento ali, algumas novelas já largavam o ranço do dramalhão latino, né, e passavam a trazer características mais nacionais em suas novelas, com personagens mais reais, mais perto do realismo brasileiro, não mais personagens tão maniqueístas, personagens com os quais nós brasileiros pudéssemos nos identificar. E aí, então, houve um grande rompimento, que foi a novela Beto Rockefeller, exibida pela TV Tupi entre 1968 e 1969, que essa novela, então, quebrou totalmente como padrão, e a partir dela, todas as emissoras passaram a adotar esse padrão de novelas mais brasileiras, vamos assim dizer. Inclusive a TV Globo, né? A TV Globo, ela começou suas atividades em 1965, e suas primeiras novelas eram novelas sem nenhum comprometimento com a realidade brasileira, novelas de Glória Magadã, que era uma cubana, novelas que se passavam no Japão, na corte mexicana, na Espanha, no Marrocos, na Índia. Teve novelas em todos esses cantos, na Áustria. E aí, então, com o Beto Rockefeller, a Globo também passa a adotar a realidade brasileira em suas novelas. Começa com Véu de Noiva, uma novela de Jeanette Claire, de 1969, e tem seu ápice ali com Irmãos Coragem, uma novela de 1970, uma novela que falava de garimpo no interior de Goiás, uma novela no ano de Copa do Mundo, de 1970, em que o Brasil foi tricampeão no México, uma novela em que um dos protagonistas, um dos Irmãos Coragem, era um jogador de futebol, uma novela que ficou conhecida como um faroeste caboclo, ou seja, uma novela que trazia todas as características muito brasileiras, muito nacionais, inclusive com personagens para chamar a atenção de um público que não era afeito às novelas, que era o público masculino. A novela falava, era um bang-bang praticamente, e com futebol. Ou seja, mais masculino impossível, né? Maravilhoso. Então, assim, foi realmente uma quebra muito grande de paradigma, e a partir de então a novela na década de 70 se industrializou por meio da TV Globo, né, com muito dinheiro, muito investimento em equipamento. As emissoras, a TV Globo tinha a melhor qualidade de imagem, pegava em todo o território nacional com imagem melhor do que a concorrência, porque tinha mais dinheiro injetado, tinha os melhores profissionais, enquanto que as concorrentes estavam sempre atrás, porque passavam por crises financeiras, como o caso da TV Tupi, que fechou suas portas em 1980. Enfim, a TV Globo saiu muito na frente. Então, a TV Globo se industrializou na produção de telenovela, criando esse hábito no brasileiro de deixar a TV ligada sempre na Globo. Estamos falando da década de 70, de uma época em que controle remoto não era popular. O controle remoto só foi se popularizar no Brasil na década de 80. Então, assim, tinha melhor imagem. Onde as pessoas que tinham aparelho de televisão em casa só tinham um aparelho, que era o aparelho que ficava na sala, que as pessoas se reuniam para assistir televisão à noite, quando estava todo mundo em casa. Onde que deixava a TV ligada? Na TV Globo. Melhor programação, melhor imagem, melhores profissionais. Então, a TV Globo criou por gerações esse hábito no brasileiro de deixar a TV sempre ligada na Globo. Eu costumo dizer que se a Globo deixasse uma torneira pingando passando na televisão, dava mais audiência que a concorrência. As pessoas tinham preguiça de trocar de canal, ou de ter curiosidade em ver o que estava passando nos outros canais. Tamanho foi a força
desse hábito que foi criado no brasileiro, né? Para o bem e para o mal, né? Porque isso é um monopólio muito grande e tal. Exato. Então, para o bem e para o mal. Preciso deixar isso bem claro. Isso não é nenhuma grande vantagem para nós brasileiros também, né? E ela acabou meio que catequizando corações e mentes por décadas. E eu faço parte dessa geração e, pelo que estou vendo, vocês também. Sim. Fazemos, pois é. Você está falando da Globo, é importante, eu tinha essa pergunta na pauta aqui também. A gente sabe que, obviamente, novela virou sinônimo de Globo, né? Ou seja, virou sinônimo, inclusive, da novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, que não é mais 8, mas enfim. Novela das 9. Não, das 9 agora, né? Em algum momento, depois que a Globo se estabeleceu como esse padrão de qualidade, hegemonia, principalmente nesse lance dessa... Você falou uma expressão que eu acho perfeita, ou seja, a industrialização, criou uma indústria, né, de produção de novelas. Em algum momento, alguma das concorrentes que tentaram produzir as suas novelas, o SBT ainda tenta, né, enfim, o SBT, a Record, a Band, a afinada Rede Manchete e tal, em algum momento, alguma das concorrentes esteve próxima de ameaçar esse império da Globo enquanto produtora de novela? Ameaçou, lógico, mas sempre momentos pontuais que nunca tiveram continuidade. O grande exemplo é a novela Pantanal, de 1990, exibida pela TV Manchete, que desbancou totalmente a Globo em seu horário nobre. Lembrando que a novela que passava na Globo na época era a Rainha da Sucata, uma novela que fez... Baita novela também, né? Só que Pantanal não concorria diretamente com Rainha da Sucata. Rainha da Sucata começava às 8h15, 8h30, começava às 8h30. Ainda era a novela das 8. E Pantanal só começava às 9h30, depois que acabava o capítulo de Rainha da Sucata. O que Pantanal vencia era aquele horário da linha de shows da Globo, do que vinha depois da novela. Que era o Chico City, que era o Jô Soares. Não, o Jô Soares não estava na Globo. Mas era aquela programação da Globo pós-novela das 8, né? Então, assim, em pleno horário nobre, de uma forma contínua, durante 6 meses seguidos, isso nunca havia acontecido com a TV Globo, né? E houve momentos pontuais em que capítulos de novelas, ou em momentos em que a concorrência bateu a Globo em um determinado capítulo de novela da Globo. Exemplo, a novela Os 10 Mandamentos, da TV Record, que é uma novela de 2005, o capítulo, se eu não me engano, o capítulo em que abre o Mar Vermelho, bateu a novela das 8 da Globo da época, que era, eu não lembro se era Babilônia ou A Regra do Jogo. Mas essas novelas, Babilônia e A Regra do Jogo, elas penaram na audiência, primeiro porque elas não tiveram boa aceitação, e segundo porque a concorrência com Os 10 Mandamentos estava muito forte. Houve outros momentos pontuais. Teve um capítulo da novela O Profeta, que era uma novela da TV Tupi, que bateu a novela da Globo. Teve momentos em que o Ratinho, eu não sei se bateu, mas roubou muita audiência da novela das 8 da Globo, lá nos anos 90, quando o Ratinho surgiu, sabe? A novela era Torre de Babel, o Ratinho era uma novidade, incomodou bastante. Momentos em que a programação, por uma contingência, por algo muito, muito especial, algum crime de grandeza nacional, que a concorrência sambou em cima, a Globo não deixou de exibir novela, aquilo também afetou a audiência. Mas, assim, de uma forma contínua, que eu digo por meses, por uma quantidade de meses a fio, foi Pantanal, e é muito curioso que venceu a TV Globo com uma novela, que é o produto chefe da programação da TV Globo, né? Isso que eu acho curioso, venceu com uma novela, né? E venceu por meses seguidos. Só que a TV Manchete não conseguiu se estabelecer, né? Porque a novela seguinte foi a história de Ana Raiz. Não, a história de Ana Raiz e a Trovão. Ana Raiz e a Trovão. É verdade.
Verdade. E tinha ali uma história que chamou a atenção do público, tinha um público fiel, mas não era Pantanal foi comparado. muito cara, né? Também, né, Nilson? Foi muito cara. Pantanal foi muito cara. Então, o problema é esse, é dinheiro, sabe? O problema é investir e esperar dar lucro, porque o lucro imediato ele não vai vir, não. Ele vem com o tempo. Por exemplo, a Record, né, a Record, em 2004, injetou muito dinheiro para concorrer diretamente com a produção de novelas da Globo, tirando muitos profissionais da Globo. Foi aquela fase de Prova de Amor, a Escrava Isaura, da Record, depois os Mutantes. Entre 2004 e 2010, a TV Record investiu muito dinheiro para bater de frente com a Globo. Só que ela parou, né? Porque logo depois, nos anos 2010, começou a investir em novelas bíblicas, e aí teve lá o seu grande momento com os 10 Mandamentos, mas não conseguiu se manter, porque nenhuma novela bíblica que veio depois dos 10 Mandamentos conseguiu manter o alcance que os 10 Mandamentos teve na TV brasileira, né? E você acha que hoje, olhando para o cenário atual, você consegue enxergar numa TV como a Globo, por exemplo, as novelas ainda como carro-chefe? É lógico, ainda é. Por pior que seja a novela... Eu fiquei surpresa agora. Por pior que seja a novela, por pior que seja Maria de Você, ela é a campeã de audiência. É claro que essa audiência não é comparável à audiência que havia 5, 10, 15, 20 anos atrás, então, 30, 40 anos atrás, então, nem sonhar. Porque o cenário é absolutamente diferente, porque a concorrência é completamente diferente, porque hoje nós temos muito mais opções, a Globo não ela não nada de braçada mais, né? Ela não está sozinha, ela tem uma concorrência muito forte com o streaming e tal, mas ainda assim, a novela das 9 da Globo tem a maior audiência da grade da Globo. 20 pontos, 25 pontos, sim, mas é maior. E como a gente não consegue medir o que as pessoas fazem às 9 da noite, entre as 9h30 e 10h30 da noite, não dá para medir o que as pessoas fazem quando não estão na TV Globo, se elas estão no YouTube, se elas estão no streaming, se elas estão na HBO, ou na Netflix, ou no próprio Globoplay, ou se elas estão jogando, ou se elas estão no celular. A gente não tem como medir isso. Então a gente não sabe. Mas está lá aquele número, 25%, 25 pontos de audiência no Ibope, né? No caso, é o que dá a Maria de Você, eu acho. Você acha que hoje a gente teve uma época, e isso eu lembro muito claramente, até falando por questões de idade, né? Eu lembro muito claramente que houve uma... Eu confesso que eu sempre gostei muito de novela, sempre fui muito noveleiro, mas eu confesso que eu tive um determinado momento em que... E tem muitos amigos da mesma idade que passaram pela mesma fase, em que se olhava as novelas como algo menor. Isso é brega. Sim. Não, novela. Não, vou ver novela. Minha mãe vê novela. Por que eu vou ver novela? Principalmente depois dos streamings, né? Depois que chegaram os streamings. Não, mas eu digo mesmo na nossa época, antes disso até, teve uma época, sim, teve um momento porque sempre teve uma coisa pejorativa de que Exato. novela era da mãe que assistia, né? Você sente que isso é uma coisa que ainda existe, ou seja, ainda tem um olhar talvez pejorativo, um olhar que diminua a novela enquanto produto? Eu acho que não mais. Eu acho que isso era uma coisa muito do passado, porque as novelas elas atingiram um nível de produção tão bom, e nós tivemos tantas novelas populares no sentido de que muitas pessoas assistiam, pessoas de todas as faixas etárias, não só as mães, as tias e as avós. Caso do Clone, Senhora do Destino, Celebridade, Avenida Brasil, Cheias de Charme, Cordel Encantado. Eu estou falando de novelas dos anos 2000 para cá. Exato. Crave a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea,
são grandes sucessos, são os últimos grandes sucessos da Globo, né? A Favorita. Então, assim, eu acho que o que mudou é justamente... Porque, assim, grande sucesso sempre houve. Aí eu vou citar nos anos 90, Mulheres de Areia, A Viagem, O Rei do Gado, Renascer, Por Amor, A Próxima Vítima, Vamp, Rainha da Sucata. Todo mundo conhece essas novelas, Vale certo? tudo. Se você falar esses títulos de novelas para uma pessoa com mais de 30 anos, ela sabe o que é, entendeu? Então, assim, a pessoa pode dizer que não gosta, mas em algum momento ela viu alguma cena dessa novela. Então, eu quero dizer para você que esse tipo de preconceito, isso é um preconceito, dizer que a novela é algo menor, é um grande preconceito. Isso é um preconceito que eu acho que o que ficou brega foi ter esse tipo de preconceito, entendeu? Isso é uma mentalidade muito, assim, moderna, né? Uma mentalidade dos anos 2000 para cá, dessa nova era que a gente vive, de internet e tal. Eu acho que o que acontece é que o público hoje não se interessa mais por novela, porque ele tem outras opções. Não é nem o preconceito, é falta de interesse. E as novíssimas gerações, elas não sabem o que é TV aberta. Elas não sabem o que é novela brasileira, que passa na TV aberta, no horário engessado, que todo dia passa um capítulo e que as pessoas param para assistir aquele capítulo. Não tem essa cultura mais, né? Não tem essa cultura de novela. Essa novíssima geração não vai crescer com a telenovela como um produto de memória afetiva, como a minha e a geração de vocês cresceu. Mesmo nós, vocês, por exemplo, eu creio, assistiram novelas até a adolescência. Vocês Sim. E a maioria... Adulto. Ok, mas vamos tomar uma média, assim, até a adolescência, porque depois... Formação. Porque depois que vocês começaram a trabalhar, os interesses de vocês foram outros, e tá tudo certo, é isso mesmo, entendeu? Porque vocês não se apegaram mais. Porém, vocês têm aquela memória afetiva do que vocês viram, que vocês assistiram quando vocês eram crianças, e vocês tinham uma ligação muito forte com a televisão, como um veículo, como um entretenimento com o qual vocês cresceram, entendeu? Essa novíssima geração não vai ter essa relação afetiva com a televisão. Vai ter uma relação afetiva com um celular, entendeu? Com um tablet, ou com a Smart TV para assistir um streaming, com o computador para jogar. Então, assim, a TV aberta, grade engessada, eles não sabem o que é, eles acham um absurdo. É um absurdo você parar todo dia no mesmo horário para assistir um capítulo da novela, e se no dia seguinte você perder aquele capítulo, você perdeu, você vai assistir, vai pular um capítulo. É claro que hoje em dia a gente, né, pega se te interessa mesmo, você vai no streaming e vai assistir aquele capítulo que você perdeu. Mas, assim, é um absurdo para eles a TV aberta, a grade engessada. Então, eles não vão nunca ter mais essa relação. Então, não é um preconceito, é algo que não interessa para eles. Por quê? Porque eles estão muito fixados e voltados para uma outra realidade completamente diferente da realidade na qual nós crescemos. Entendeu? Sem dúvida. Não falando, a gente já vai falar um pouco sobre isso também, quero saber a tua opinião sobre especificamente essa mudança de consumo, né? Ou seja, de forma de consumo, e aí como as novelas vêm tentando se adaptar a isso, mas independente disso, independente do formato, independente do lugar onde ela está sendo consumida, a novela em si, você acha que a gente teve, isso é uma coisa que a gente escuta as pessoas em torno da mesa de jantar falando, no bar e tudo mais. As novelas em si, você acredita que de um tempo para cá a gente enxerga uma clara queda de qualidade na produção das novelas? Sim. Eu vejo isso, eu enxergo isso.
E isso tem muito a ver com o momento da TV Globo. O momento em que a direção da TV Globo não é uma direção voltada para o artístico, voltada apenas para o lucro. O que eu quero dizer para você é, a pessoa que está lá mandando, ela não é uma pessoa do artístico. Então, nós, né, eu não reconheço mais nas novelas atuais da Globo aqueles elencos maravilhosos que existiam antigamente, aqueles grandes nomes de atores com os quais eu cresci vendo na televisão, de atores que não foram formados na televisão, né? Foram formados no teatro. Então, assim, por que eles não estão mais na televisão? Logicamente, muitos deles já morreram, continuam morrendo, quem vai viver eternamente. E não estão mais dentro da emissora, porque a emissora agora tem um novo esquema de contratação que não tem mais o monopólio da classe artística, vamos dizer assim, né? Aqueles contratos por anos, eles não existem mais, agora é tudo contrato por obra. Então, assim, as novelas, elas passam por uma crise sim, tá? A novela das 7, parece que há 3 anos assistindo a mesma novela. Eu não tenho vontade de assistir a mesma novela, sabe? Por quê? Porque parece que elas não têm mais uma identidade própria. Primeiro porque os grandes autores, porque antigamente nós sabíamos identificar uma novela de Gilberto Braga, uma novela de Glória Pérez, uma novela de Manuel Carlos, uma novela de Benedito Rui Barbosa, uma novela de Aguinaldo Silva, uma novela de Vani Ribeiro, uma novela de Dias Gomes, uma novela de Lauro César Muniz. A gente sabia identificar quando uma novela era do seu autor. Hoje, vários desses autores, alguns já morreram, como Gilberto Braga já faleceu, outros estão muito idosos, não escrevem mais novelas, né? Lauro César Muniz, Benedito Rui Barbosa, Manuel Carlos. E aí essa gama de novos autores, ela diminuiu muito, e a Globo, no passado, acabou não preparando novos autores para substituí-los. Esses novos autores pintaram tudo de 10 anos para cá, começaram a se destacar de 10 anos para cá. É claro que muitos deles têm 20 anos da Globo, mas trabalharam muito tempo como colaboradores ou roteirizando outros tipos de programas, como Thelma Guedes e Duca Rachid. Mas quem que a Globo trouxe de novo de 20 anos para cá? Valcir Carrasco, João Emanuel Carneiro, Rosane Svartman, que é o grande nome da nova geração. Só. Enquanto que Benedito, Maneco e Lauro não escrevem mais, e Gilberto morreu, e Aguinaldo Silva foi demitido. Entendeu? Claro que agora ele está voltando, né? Mas o que eu quero dizer é isso, a novela não tem mais a sua identidade, não consigo mais reconhecer nas novelas atuais as novelas que eu assistia até 20 anos atrás, e parece que eu estou vendo a mesma novela já há algum tempo. A sensação que eu tenho também, Nilson, é que existe, você está justamente destacando essa coisa autoral, né? Que era muito, muito clara, né? Você sabia as novelas de quem era, tipo, essa é a Helena do Manuel Carlos, né? Tipo, você sabia. Uma novela paulistana era do Silvio de Abreu, por exemplo, que ele gostava de fazer tramas em São Paulo e coisas mais de crime, né? Ele gostava de fazer isso, que eu adoro, eu amo as novelas do Silvio de Abreu. A sensação que eu tenho é que virou um Frankenstein. As novelas da Globo agora viraram um Frankenstein. Parece que tem uma ideia central, mas aí muita gente colabora, e eu sei que lá existe a questão dos roteiristas, tem uma sala de roteiristas muito grande, e eles ficam o tempo todo olhando Ibope e mudando a novela de uma hora para outra, assim, tipo, falando, isso não tá dando certo, vamos mudar, vamos por outra coisa. E isso dá à novela, descaracteriza a novela, né? Descaracteriza a narrativa, né? Então, eu tenho muito essa impressão. Você tem essa impressão também? Eu tenho essa impressão, principalmente com a atual novela das 9, com Maria de Você. Nossa, Maria de Você tem isso, é um Frankenstein mesmo, é um retalho, assim, um grande retalho.
E nem parece uma novela de quem escreveu Avenida Brasil, né? Pois Exato. Como assim? Exato. Você acha que o motivo principal, isso, portanto, seria um motivo, ou seja, as pessoas não reconhecerem mais essas novelas, talvez o sucesso que elas viram no passado, seria, por exemplo, o motivo da Globo estar agora investindo nessa onda dos remakes? É Pantanal, é Renascer, agora Vale Tudo, enfim. Primeiro é preciso dizer que remake sempre houve, né? A Globo faz remake desde a década de 80. Nos anos 90 houve vários remakes, Mulheres e Areia, A Viagem, Anjo Mal, Irmãos Coragem, Pecado Capital, era tudo remake. Anos 2000, Selva de Pedra nos anos 80, anos 2000 teve Caboclo, assim, A Moça, Paraíso, anos 2010 teve Tititi, Saramandaia, Gabriela, O Astro, O Rebu, vários remakes. Então sempre houve remakes, tá? É que remake para o horário das 9, é que antigamente só Selva de Pedra mesmo teve um remake no horário das 8, no caso, em 1986. Agora, nas 9, Pantanal, depois Renascer e agora Vale Tudo. Então a gente fica com essa impressão de que o horário, o prime time da Globo, que é o horário de maior audiência, de maior faturamento, que é o da novela das 9, que sempre foi assim, né? A principal novela, né, que é a novela de maior, que é o programa de maior audiência da emissora, parece que agora a Globo está reservando também a novela do prime time para remakes. Então, ou seja, está investindo nisso porque vê que existe um público saudosista sedento por rever novelas do passado ou novelas que marcaram as suas vidas e que acaba servindo também para mostrar para uma nova audiência que não chegou a conhecer aquelas novelas do passado. Né? Pois é. Você tem expectativas para Vale Tudo? Sinceramente, eu vi a chamada e eu gostei bastante do que eu vi, tá? Eu achei bem interessante. Eu tô muito curioso, mas eu não tenho, assim, eu acho que vai ser boa, eu acho que vai ser ruim. Eu não jogo pedras antes de começar, eu não faço isso. Não gosto de fazer isso. Porque eu lembro, por exemplo, que quando foi anunciado Pantanal, a internet caiu matando, dizendo que a Globo ia destruir a novela original. Gente, não destrói novela nenhuma. A novela original, a Vale Tudo original, está lá intacta, inteira no Globoplay, para quem quiser assistir. Não vai acontecer nada com a novela original. O pior que pode acontecer é o remake não chegar aos pés do que foi a novela original. Agora, por exemplo, Pantanal, o remake de Pantanal foi maravilhoso. Foi um sucesso, foi o último grande sucesso da Globo. Foi o remake de Pantanal e depois aquela novela das 7, Vai na Fé, da Rosane Svartman. Foram os últimos grandes sucessos da Globo. Pantanal levantou o moral da emissora, levantou a audiência. Eu achava maravilhosa aquela novela. Renascer é que não conseguiu manter o mesmo padrão, não teve o mesmo alcance. Sim. Eu acho que Vale Tudo vai ser legal. Agora, eu preciso ver também. O quão legal, né? O quão legal vai ser. De repente vai ser só legalzinha. Entendeu? A gente estava falando da coisa das plataformas, e isso é uma coisa que eu queria ouvir de você. Eu tenho um grande amigo bem noveleiro, muito mais do que eu, inclusive, manteve até o hábito, né? E ele estava falando que a sensação que ele tem quando ele vê as novelas que são produzidas para o streaming, especificamente para o streaming, que uma coisa óbvia é você consumir. A novela que está passando no momento, no streaming, aquilo que você falou, perdi um episódio, vou lá no Globoplay assistir. Ou você reassistir aquela novela do seu passado e tal, não sei o quê. E outra é a produção da novela para o streaming. Sim. Como a história do Flores em Você, aquela história toda, né? E ele estava dizendo um negócio que eu achei interessante. Ele falou, cara, novela, para mim, se não tiver aquele ritual de consumo, para mim não é novela. Para mim vira série. Ou seja, para mim a Globo fez uma boa série, não uma novela. Flores em Você era uma boa série, não era uma novela. O que você acha dessa coisa de produzir para outros formatos de consumo? Tá.
Primeiro eu vou te corrigir, não é Flores e Você, é uma música do Ira. Ô, Jesus, olha eu com Flores em Você na cabeça. Todas as flores. Todas as flores. Eu tava com Flores em Você na cabeça, é verdade. Flores em Você é uma música do Ira que foi tema de abertura de uma novela, O Outro, em 1985. Exatamente. Exato. Muito bem, muito bem. Tem toda uma relação. Então é totalmente compreensível e perdoável. Não sai do tema. Imagina. Eu também acho que a novela é um gênero e é um formato. É um gênero narrativo, feito principalmente de melodrama e de folhetim, e é um formato audiovisual, que ele ganhou notoriedade justamente por sua periodicidade, ou seja, era exibido todos os dias num determinado horário. E a novela também tem uma outra característica muito forte, que é o fato de ser uma obra aberta. Ou seja, ela é produzida à medida que está sendo exibida e à medida em que o público reage àquela história. Ou seja, o público pode, inclusive, influenciar nos destinos da trama. O folhetim já era assim no século XIX. Os autores de folhetim faziam enquetes nas ruas para saber se o público estava gostando daquela trama, daquele personagem, e pedindo opinião para o público. Isso era pesquisa de satisfação que se fazia no século XIX para uma história que era contada diariamente no rodapé dos jornais. Que maravilha. Isso foi levado para o audiovisual do século XX, para a telenovela, são as pesquisas, os group discussions, né? Aqueles grupos de discussão que são feitos, que levam a pessoa na sala e as pessoas dão as suas opiniões e tal. E o próprio Ibope é uma forma de mensurar a audiência da novela, o gosto, a aceitação, etc. Então, eu também acho que novela... Eu acho que a novela, para manter o seu formato, ela deveria continuar sendo uma obra aberta. Porque aí o público pode influenciar na novela, né? Porque as novelas que estão no streaming, elas são obras fechadas, como as séries. As séries são fechadas. Você não tem influência, o público não tem influência nenhuma sobre as séries, né? Então, é uma obra fechada. Geralmente, ela vai ao ar quando ela já está gravada. Ela pode ter continuidade na próxima temporada, dependendo da audiência que ela teve na temporada anterior. Isso acontece. Ah, né? Sim. As séries são canceladas. Isso acontece. Nesse nível, acontece. Agora, a história que chega para o público assistir é uma história que já está toda fechada. Ela já tem... O seu final já está totalmente definido. A telenovela, por formato, deveria ser assim. Só que agora, as telenovelas no streaming, elas apresentam essa nova possibilidade de ela estar totalmente fechada. E aí ela é mais curta, como Todas as Flores, como Verdades Secretas 2, como essa novela que está sendo exibida no Max agora, né? Beleza Fatal. São novelas mais curtas. Beleza Fatal tem 40 capítulos apenas. Mas ela já está toda gravada. Está no streaming. São 5 capítulos, são disponibilizados 5 capítulos por semana. Ou seja, ela não está numa TV aberta, exibida numa grade engessada, todos os dias no mesmo horário. Eu acho que muda pouca coisa, porque se você está no streaming, você também pode assistir um capítulo por dia num determinado horário. Então, ao invés de assistir Mania de Você, às 9h30 da noite na Globo fechada, você vai todos os dias às 9h30, entra no Max e assiste um capítulo de Beleza Fatal e você vai estar assistindo uma novela diariamente. A diferença é que é uma novela mais curta e que a tua audiência não vai interferir em nada no destino daqueles personagens. Entendeu? Então, assim, muda pouca coisa. Agora, o que a gente ouve falar muito também é da, entre aspas, serialização da telenovela ou da novelização da série, que é quando a série se apropria de características do folhetim para si, ou quando a novela se apropria de características da série. Às vezes não são nem características narrativas,
às vezes são aparência, é aquele filtro, parece filtro de novela, né? A gente se acostumou tanto com os filtros chapados, da TV chapada, do período pré-HD, né? Da iluminação chapada das novelas, que tem gente que estranha muito quando a novela vem com filtro diferenciado, com padrões estéticos de fotografia de cinema, uma coisa meio Walter Carvalho, né? Que Walter Carvalho trabalha para a TV Globo agora, dirige novela. Então, esses filtros incomodam esse público mais conservador de novela. A mim não incomoda, eu gosto, acho bonito, para mim tá tudo certo. Mas apropriação, apropriar características dos outros é uma coisa antiga também, tá? Porque aquela série Revenge era uma... Nossa! Sim. Uma grande novela. Inclusive, muito parecida com a Avenida Brasil, e as duas estavam passando ao mesmo tempo. Agora, se você pega Game of Thrones, também tem ali muita trama de novela, que você identifica como folhetim, tramas folhetinescas, entendeu? Então, várias séries, elas se apropriam de características das novelas, que nós já conhecemos as novelas, mas os americanos não conhecem. Porque eles têm aquele padrão lá, daquele tipo de novela que a Gabi estava reclamando, né? The Days of Our Lives, não sei o quê, de não sei o que, o Restless. Qual que é o nome da novela? The Young and the Restless. Como? The Young and the Restless. The Young and the Restless, ok. Então, assim, são novelas que, comparadas às brasileiras, elas são certamente muito inferiores, porque elas não têm as características que nós temos e o padrão de qualidade que nós temos, padrão de qualidade narrativa, né? Sem dúvida. A gente está chegando no final aqui. Queria ouvir de você um pouco como é que você enxerga o futuro. Eu sei que esse exercício de futurologia é difícil, mas como é que você enxerga o futuro das novelas daqui para frente? O futuro é o streaming? O futuro é outra coisa? O futuro é as novelas se adaptarem, por exemplo, a formatos menores, sei lá, a história do tablet, por exemplo, enfim. Uhum. Bem, a telenovela, ela sempre se adaptou às mudanças de tecnologia, às mudanças da sociedade. Ela sempre procurou seguir junto com o que a sociedade trazia de novo, as novidades, etc. Eu acho que a telenovela ela vai continuar se adaptando, e a gente já está vendo isso nesses exemplos que a gente citou na questão anterior, de novelas no streaming, de novelas mais curtas, de novelas como Beleza Fatal, que são 40 capítulos, disponibilizados de 5 em 5 semanalmente. É uma forma, é um método. E aí, como eu falei, se você quiser assistir como uma novela da TV aberta, você pode. Você assiste a hora que você quer. E essa é a grande vantagem, o grande barato do streaming. Eu não tenho mais o hábito de assistir novela na grade engessada da TV aberta. Eu prefiro assistir a hora que eu quero. Entendeu? É que eu também não estou assistindo nenhuma das novelas da TV aberta, né? Estou assistindo a novela antiga do Globoplay. Então, mas Vale Tudo é uma novela que eu quero assistir na TV aberta, diariamente, para comentar nas redes sociais. E quero, inclusive, assistir junto com a novela original, para comparar. Entendeu? Eu quero assistir junto. Um capítulo de Vale Tudo antiga com um capítulo de Vale Tudo atual. Eu quero fazer essa brincadeira. Eu acho que vai ser legal. Vai ser bom mesmo. Agora, o futuro, só para complementar, o futuro da telenovela, eu acho que é isso, é a adaptação. A telenovela da TV aberta vai continuar, tá? Vai continuar, porque ainda tem público, os mais velhos ainda estão por aí, tem umas gerações que ainda preferem, então vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, vai haver opção para o público mais jovem, eu creio. É engraçado, tem um amigo que era do mercado publicitário, que nós estamos em 2025, eu arrisco dizer que talvez quase 10 anos atrás. Por aí, assim, que aí a gente começou a falar ali um pouco dessa coisa de consumo digital e tudo mais, aí alguns anos depois já veio o Netflix e tal,
E aí ele era muito, talvez, enfático quando ele dizia que a TV aberta estava morta. Morreu. Morreu, que é isso, gente? Daqui 2 anos, imagina, tô falando de 2015, hein? Daqui 2 anos ninguém mais vai ver TV aberta. Não tem ninguém assistindo a TV aberta. Bom, gente, tem sim. Tem, claro que tem. Eu tenho uma última pergunta para você, que essa eu não podia deixar de fazer. Sim. Para quem não necessariamente foi uma pessoa que acompanhou muito o mundo das novelas, que ia acompanhando aquelas novelas, né, que eram um grande sucesso de audiência, todo mundo estava falando, opa, deixa eu assistir isso também. Para quem não era exatamente um grande consumidor, se você tivesse que eleger uma novela para a pessoa redescobrir, para ela buscar, por exemplo, lá no Globoplay, vamos redescobrir essa novela, merece ser redescoberta pelo público. Qual novela você indicaria? Olha, eu poderia falar Vale Tudo, que é a novela que eu considero a melhor novela de todos os tempos, é a minha preferida, mas Vale Tudo vai estrear agora, né? Então eu vou deixar de lado Vale Tudo, eu indicaria Que Rei Sou Eu. Maravilhoso! Eu reassisti Que Rei Sou Eu tem um pouco mais de 1 ano. É incrível como essa novela é boa. Apesar dela tratar de assuntos muito próprios do ano de 1989, que é o ano que ela foi produzida e exibida, ela é uma novela divertidíssima, é uma novela crítica, que critica, teatro, né? Que critica a política brasileira, a sociedade brasileira, o brasileiro. É uma novela maravilhosa. E eu também gosto muito de Roque Santeiro. Muito. Também é uma novela incrível. E o Bem Amado. É isso, eu acho que Rei Sou Eu, Roque Santeiro e o Bem Amado. O Bem Amado é sensacional, só que o Bem Amado é uma novela muito antiga. Ela é de 1973, então talvez as pessoas achem muito estranho assim, os recursos da época. Ela ainda já era uma novela colorida. Aliás, ela foi a primeira novela colorida da TV brasileira, né? Em 1973. Mas ela é tão divertida, ela é tão incrível, aqueles personagens de Dias Gomes são tão maravilhosos, que eu acho que vale a pena. Eu daria esses 3 exemplos, tá? Fica aí a dica para você que está ouvindo a gente. Nilson, obrigado demais pela conversa, amei o papo. Queria te pedir para, obviamente, fazer o seu jabá, né? Ou seja, se as pessoas querem te ler, te ouvir, falar um pouquinho a respeito do assunto com você, onde elas te encontram? Eu estou nas redes sociais, né? Eu sou o Teledramaturgia, @Teledramaturgia no X, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço vídeos sobre novelas. Estou sempre comentando novelas nas redes. Então, é isso. E o meu site, que é o teledramaturgia.com.br, que é um banco de pesquisa de produção de teledramaturgia brasileira. Eu recomendo, modéstia à parte, é o melhor que o Wikipedia, tá? Muito bem. Mais uma vez, brigadão, Nilson. Obrigada, Nilson. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e sucesso para nós todos. Para nós. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Momentos de Bizila. As suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. Muito bem. As nossas dicas culturais. Dica cultural de disco vai ser o disco Que Rei Sou Eu Internacional. Não, tô brincando. Tô brincando, mas tô falando sério, hein? Será que existe, aliás, esse lance de trilha sonora? Não, acho que não, né? Som Livre, aí colocou as trilhas sonoras das novelas no Spotify. Não, acho que não. Será? Ia ser maravilhoso se tivesse. Enfim, muito bem. Vamos às nossas dicas culturais deste episódio. A gente vai começar... Bom, primeira dica, um filme que tem a ver com música, de qualquer forma. Nós estamos falando de Um Completo Desconhecido. Um completo desconhecido que a gente pode considerar, inclusive, como sendo um completo ignorado, né? Ou seja, um completo ignorado pelo Oscar. Porque, enfim, recebeu indicações, mas não ganhou nada, né? Que é basicamente uma cinebiografia. É uma daquelas cinebiografias, na verdade, que elas têm um recorte, né? Ou seja, começo da carreira do Bob Dylan, de Robert Zimmerman,
também conhecido como Bob Dylan. Então, o começo da carreira dele ali, nos bares nova-iorquinos, não sei o quê, nos pubs nova-iorquinos, até o momento em que ele rompe com o movimento folk e com a guitarra elétrica e tal. Então, aliás, assume a guitarra elétrica, né? Ele rompe com a guitarra acústica, né? Acústica. Que deu uma baita de uma polêmica, piriri, pororó. Enfim, o fato é que o filme tem esse recorte, tá? Bem no comecinho da carreira do Bob Dylan. Inclusive, ele é interpretado por quem? Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, jovem, muito jovem. E eu acho que é preciso realmente fazer esse recorte, principalmente quando você vai fazer cinebiografias de pessoas que ainda estão vivas e que tem uma carreira muito prolífica e muito longa. Se fosse falar até a velhice dele, nossa exatamente, senhora. é uma coisa que fica, não só isso, fica, eu acho que fica sobre nada, assim, tipo, não tem um fim, começo, meio e fim, não que todo filme precise ter começo, meio e fim, mas é a vida de alguém, né, então, eu acho muito mais fácil quando você se concentra se tratando de vidas de artistas, que são marcadas por períodos até. Sim. Tipo, então acho muito mais estratégico você focar nesses períodos, assim, né? Do que... Aí, é claro, fala sobre o romance dele com a Joan Baez, que também é uma coisa muito falada, da influência da namorada dele, que ele pediu até pra trocar o nome da menina, né? Que a Ellie Fanning, que faz a namorada dele, não se chama Sylvie, não se chamava Sylvie, chamava Suzy. E aí ele pediu pra trocar, porque pra preservar o anonimato dela, porque ela gostava de ser anônima, então isso é legal. E acho que também. É mais do que uma pessoa, num personagem só, né? Também tem isso, né? Também tem essa fusão de várias mulheres que ele teve numa personagem, né? Que, queira ou não, ajudaram na carreira dele, é isso que ele reconhece, né? Que essas mulheres foram uma baita influência pra carreira dele. Mas aí tem a figura da Joan Baez, que ficou uma coisa forte, no ar. Exato. Todo mundo achou que eles fossem ficar juntos, todo mundo achou que ia ter uma parceria musical aí. E aí eles se separaram, né? Tipo, aí assista o filme pra saber por quê também. Exato. Tem essa. Exato. Eu gosto muito do Timothée Chalamet. Tem muita gente que torce o nariz pra ele. Não, ele é um ótimo ator, imagina. Eu acho que ele é um ótimo ator. Imagina. Todos os filmes que eu vi dele ele está muito bem nos filmes. Até quando ele não se leva a sério. Tipo, Inclusive no Monka, assim, por exemplo, quando ele não se leva a sério. Inclusive, quando ele fez Wes Anderson, por exemplo, eu achei que tava muito legal no filme. Eu acho que ele foi, inclusive, o personagem mais legal do A French Dispatch, lá do Wes Anderson. Eu acho que ele foi o personagem mais legal. Eu gosto muito dele como Paul Atreides. Eu gosto muito do Chalamet. Eu acho que ele tem muito, muito ainda pra trilhar. E ele encarnou super bem, até porque... ele fala com sotaque, não sei o quê, mas vai além disso, porque, cara, assistam o filme e percebam, reparem num pequeno e singelo detalhe. É ele cantando. Eles não colocaram a voz como acontece em alguns filmes, né, de atores que estão interpretando cantores, tal, que tem uma voz que não é a voz dele, né? Foi o Butler também que fez o Elvis, que colocaram uma voz, não era ele. Exatamente. Não, no caso do Chalamet, é ele cantando. Tocando também. E tocando, ou seja, cara, ele disse baita dedicação. Ele disse que ele se preparou 5 anos pra fazer esse filme. Que ele se preparou durante 5 anos. E tem alguns detalhes, assim, de quem conhece o Bob Dylan e tal. Não sei se a nova geração vai captar isso, mas quem já viu o Bob Dylan ao vivo, quem já conhece o Bob Dylan de entrevistas que ele deu, que ele era uma pessoa muito mais presente nas mídias antigamente, na nossa memória, né, do que hoje. Ele não sai, simplesmente ele ficou reclusíssimo. Falei pra Gabi, ele é o João Gilberto americano. Exatamente, João Gilberto americano. E o Chalamet conseguiu fazer até a expressão do Bob Dylan, até os olhos. O olhar de peixe morto. O olhar de peixe morto, aquele meio tipo, sabe, farol baixo, assim. Semicerrado. Assim, né? Semicerrado. Fala muito pontual. Uma pessoa que não gostava de ficar falando. Então, quando ele falava aquilo, quieto, um cara mais... eu achei que ele encarnou
total o Bob Dylan, inclusive na própria chatice que o Bob Dylan depois foi desenvolvendo. Sou um cara super difícil do show business, assim. Super metódico. De se tratar, né? Mas, e também a paixão, eu achei muito bonitinho a paixão dele pelo Woody Guthrie. É muito bonitinho o filme. Que, aliás, também. merece um filme só dele, inclusive. Exato, muito. Merece um filme só dele. Mas filme... eu gostei muito. E aí, é claro, passa pelos maiores sucessos, né, do Bob Dylan. E aí, Like a Rolling Stone. E aí, eu acho que faltou Hurricane. Eu falei pro Thiago, faltou Hurricane. Mas passa pelos grandes sucessos dele. E aí, a ascensão à fama, que foi, na verdade, quando ele começou a ficar conhecido pra galera de rock, foi aceito pela galera do rock, saiu um pouco do folk quando ele ligou a guitarra. E botou lá. uma banda junto, E não era botou uma só banda, ele tocando exatamente. sozinho, né? Enfim, outra coisa que vale muito destaque nesse filme, o Johnny Cash. Ah, sim, nossa, demais. O Johnny tá Cash, demais, o Johnny Cash faz um papel, né? Na verdade, ele é conterrâneo, contemporâneo, aliás, conterrâneo não, mas contemporâneo do Bob Dylan. E eles iam nos mesmos festivais de folk music, né? Porque o Johnny Cash também fazia essa coisa meio country, meio rock, né? Aliás, o Johnny Cash muito mais rock do que o Bob Dylan era. Exatamente. Né? Então, e o Johnny Cash tinha uma banda. E foi assistindo o Johnny Cash que o Bob Dylan teve uma ideia de ter uma banda. E vendo o quanto o Johnny Cash levantava a galera. Ia para um outro lado totalmente diferente. Levantava a plateia, que ele falou, pô, então, esse negócio de rock não é tão ruim assim, né? Tipo, e o ator que faz o Johnny Cash tá igual. Sensacional. Vale muito destaque. Eu gostei bastante. É bem legal. É uma cinebiografia, novamente, não abarca todas as coisas que aconteceram na vida do Bob Dylan. Acredito que ele nem tenha querido isso. Acho que ele foi um cara... Ele ficou junto com o diretor, como é que ele chama? James Mangold. James Mangold. O James Mangold falou que ele foi muito... Ele consultou o Bob Dylan pra tudo que ele fazia. E ele inclusive rabiscou o roteiro. Ele colocou coisas no roteiro que não tinham e tirou coisas que ele não queria. Então, assim, é muito difícil fazer uma cinebiografia de alguém que tá vivo, né? Que pode ir lá falar, não quero isso. Porque Exato. é a vida do cara, meu. Ele tem todo o direito de mostrar o que ele quer mostrar e não mostrar o que ele não quer mostrar. E aí, foda-se. Tem que esperar o cara morrer pra você descarafunchar a vida dele. Isso se a família deixar também, né? Mas, então, dentro desse propósito de mostrar um recorte da carreira do Bob Dylan, eu achei que o filme foi muito bom no que se prestou. É isso aí. Um completo desconhecido, dirigido pelo James Mangold. James Mangold, se você não tá ligando o nome à pessoa, é o diretor do Logan. Sim. Tá? Um excelente diretor, inclusive. Diretor de um dos próximos filmes de Star Wars já. Já tá confirmado, mas enfim. Esse filme tá aí. Já tá nos cinemas, mas tá começando já lá fora a migrar pro digital. Então você já sabe como encontrar. Enfim. Vamos falar de série agora. A gente está gravando este episódio estando a exatos 2 episódios do final de uma das séries que a gente está assistindo, a segunda temporada de Ruptura, ou, isso, se você acompanha em inglês, Severança. Severance, da Apple TV. Essa série é muito boa, cara. E, enfim, se em algum momento, na primeira temporada, as pessoas ficaram muito presas ao lance de essa é uma série sobre o trabalho, sobre o que o capitalismo faz com a gente, essa segunda temporada vai para lados completamente inesperados, completamente fora da casinha, e definitivamente não ficar presa, e tem sim, sem dúvida nenhuma, mas não ficar presa apenas tão somente à crítica ao capitalismo, às nossas relações com o trabalho, assim, vai para um lado... Eu de verdade acho, tem gente que pode achar que isso é uma crítica, não é uma crítica vindo de mim, que já falei isso aqui algumas vezes, é um baita de um elogio. Esta série pra mim é total Lost, assim, saca? Ela tá criando, na verdade, uma pequena mitologia em torno de si mesma, camadas de mitologia ali em torno de si mesma, e, óbvio, criando também uma série de teorias. As pessoas estão desenvolvendo teorias e mais teorias, né? Sim. Em torno da série. Tem muita coisa eu li que tem muita coisa de crítica à cientologia que o
que o Ben Stiller tá colocando na... O Ben Stiller, caso você não saiba, é produtor da série, tá? Produtor Ele e não é diretor. ator, né? Produtor e diretor. De alguns episódios, É. mas ele não é ator, ele não tá na série, tá atuando. Ele tem colocado muito dessa bagunça viada que é a, a cientologia, né? Na verdade, a doutrina da cientologia na série. E as pessoas estão achando bem... E assim, tem a ver com o ser humano, na verdade, né? Tem a ver com a busca do ser humano, por significado. Acho que tem muito isso, sabe? Significado no que ele faz, no que ele é, né? No que a gente tá fazendo aqui, no final das contas. O que são memórias na vida da gente? A memória define a gente, no final das contas, né? Exato. Então, quando você tira isso... Tanto é que tem uma das doenças mais cruéis que existe, pra mim, é o Alzheimer, por exemplo. Porque o Alzheimer você perde referência. Você perde referência de tudo que você viveu, de quem você... do que você passou, do que você gosta. É uma coisa muito... Em um certo momento você perde quem você é. Quem você é. Quem assistiu o pai lá nossa, aquele filme... Do Anthony Hopkins. Anthony Hopkins com ai, nossa, aquele filme é dilacerante. Meu pai chama. É muito foda. Com a Olivia Colman. Olivia Colman e o Gene Hackman. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. A gente até falou sobre esse filme aqui, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito sobre isso. É sobre várias coisas, não é? Como disse o Thiago, não é uma coisa só. E isso é muito legal. Quando a série não é uma coisa só. E vou dizer uma coisa, tá? De novo, estamos a 2 episódios de acabar a temporada. São 10, nós assistimos até o 8º. O 7º episódio eu acho uma obra de arte brilhante. Quem não viu ainda, assista. Mas acho brilhante nas suas idas e vindas narrativas, assim, e tal. Acho brilhante, brilhante. E tem muita gente, de novo, dizendo: eu não acredito que vai ser isso e vocês vão usar esta frase novamente. Eu, particularmente, adoraria que fosse por este lado. Que é o lado de... Ben Stiller, inclusive, já disse, né, que eles têm a série finalizada. Eles sabem o final da série. Mas eu sou daquela pessoa que... Não necessariamente eu preciso ter respostas sobre tudo. Às vezes o que importa é a jornada, como as pessoas disseram no final do Lost. E eu concordo. Se você não gosta do final do Lost, você está errado. Eu não gosto, mas enfim. Ninguém tá certo o tempo todo, é isso. Você me ama ainda? Amo muito. Mas, enfim, você não gosta do final do Lost e nem de Chaves. Isso depõe muito. Me pega. Bom, falar de gibi... Cara, a gente recebeu aqui um gibi que é muito legal, que a gente apoiou no Catarse, inclusive. O Caio Oliveira, do Cantinho do Caio, né? Que obviamente vocês devem conhecer, porque as charges dele circulam pela internet tanto quanto as do Paulo Moreira, tanto quanto as do Rafael Salimena, do Linha do Trem. Elas circulam loucamente por aí e são tirinhas super divertidas. Ele faz tirinhas principalmente falando sobre o universo geek, tirando o sarro dos nerdolas tóxicos, aquela história toda. É um cara que é muito, muito conhecido pelo traço humorístico. Só que ele já tinha desenhado um gibi lá fora, escrito por um autor gringo, tá? É independente. E ele tinha lançado um gibi lá fora, 2 na verdade, né? Esse que tá saindo aqui no Brasil é curiosamente o 2º. Ele tá querendo ver qual o resultado que ele vai ter, até para tentar lançar o primeiro. Mas que é um gibi de super-herói. Ou seja, claro, tem humor, mas tem principalmente aventura. E, cara, é muito legal ver o quanto o traço do Caio é versátil pra esse tipo de história, para histórias que tem mais ação e tal, não sei o que. A gente tá falando de Supermãe, Problemas a Bordo, é um gibi independente, tá? O Caio lançou inclusive como uma homenagem ao autor, né, ao roteirista que trabalhou com ele, que é falecido, né, já precocemente falecido, que era super jovem. E ele lançou de forma independente, você consegue encontrar agora nas lojas de quadrinhos, não sei o que. Mas, cara, é muito legal. O próprio título já indica, você vai lembrar da Supermãe do Ziraldo, não, mas não tem nada a ver com a Supermãe do Ziraldo. É uma super-heroína que se vê grávida. E ela, no meio deste universo, ou seja, ela tem outros super-heróis, é um universo de super-heróis, né? Tipo o Invencível, por exemplo, né? Que tira sarro de outros super-heróis da DC e da Marvel. Mas ela se vê grávida. Arrisco dizer assim, de um jeito muito mais divertido
e verdadeiro. Ela, a irmã mais nova e a mãe, né? Ou seja, não tem depois você vai descobrir quem é o pai do bebê, enfim, não vou dar spoiler sobre isso, mas o fato é que eu acho muito melhor executado, por exemplo, do que a fase em que a Mulher-Aranha, a Jessica Drew, estava grávida nos quadrinhos da Marvel. Na Marvel teve a Jessica Drew. Muito melhor executado. Destaque óbvio para... A gente sabe o quanto o Caio Oliveira tira sarro do Batman, principalmente. Quem, enfim, escuta lá o Mansão Wayne e tal, já percebeu das aparições do Caio lá no podcast e tal. Mas fiquem ligados no Batman, que ele coloca um Batman. Tem um Batman no gibi, ainda que seja uma participação curta, especial, mas, cara, é divertidíssimo. Superman, problemas a bordo. E para encerrar, vamos falar de disco. Assim, este disco, ele era... Quando a gente fez o nosso especial do ano passado, aliás, desse ano, né? O primeiro episódio do podcast esse ano, que foi com os melhores do ano passado, a gente falava, quais as suas expectativas para 2025? E eu mencionei duas. Eu mencionei o show do Powerwolf no Bangers Open Air, tá? Que ainda vou ver em maio. E mencionei um lançamento que acabou de acontecer no dia 20 e poucos de fevereiro, não sei o que, pouco antes do mês virar, pouco antes de começar o carnaval, que é o disco novo do Avantasia, o Here Be Dragons. E o disco é muito legal. Eu já fiz um texto enorme lá no Gibizilla sobre ele, mas eu queria muito reforçar aqui o quanto o disco é incrível, gostoso, é um disco que conversa pra caramba com o The Scarecrow, principalmente, que é o meu disco favorito deles, lá, o terceiro álbum. É uma coisa mais farofa, não sei o quê. Não é um disco conceitual, então as músicas não estão conectadas, formando uma história, né, pela primeira vez na carreira do Avantasia. E principalmente é um disco que o Tobias se sentiu tão livre para compor, que ele compôs as músicas com ele cantando. Ele não compôs as músicas pensando em quem seria o convidado especial que ele colocaria como personagem para interpretar aquele, sei lá, aquele demônio, anjo, qualquer coisa que valha, como ele já fez em outros momentos no Avantasia. Não! Ele simplesmente fez a música livre, leve e solto. Ele gravou com a voz dele e aí em certo momento ele falou, legal, aqui eu acho que poderia caber fulano de tal. E aí, sim, convidou as pessoas para darem a sua cor, o seu brilho para a música, né? Aí, obviamente, fez mudanças de acordo com as sugestões das participações especiais e tal, mas o fato é, virou uma banda que não necessariamente gira em torno de participações especiais. Se você era aquela pessoa que escutava o Avantasia só pensando, quem que vão ser as participações especiais, vai ficar cada vez mais decepcionado, porque não é esse o ponto, não é mais o ponto da banda, que agora virou uma banda, ao invés de ser só um projeto. Ainda bem. Então escuta lá, Here Be Dragons, do Avantasia. Você já sabe, né? Tá em todas as plataformas. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibizilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá pra ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que tá entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibizilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor
para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.